Olá, bom dia. Eu tô aqui com a Bárbara, que é a CEO da Curious. Olá, Bárbara, tudo bem? Olá, Luís, tudo bem? Tudo bem. Obrigado por Obri ter aceitado aí conversar comigo, rapidinho. Eu queria, Bárbara, pedir para você se apresentar um pouquinho, falar quem você é, então qual é o teu background, né, e também um pouquinho da Curious, para quem não conhece, o que que é a Curious? Então, assim, de uma forma bem resumida, eu sou Bárbara, sou do Porto, moro em Portugal. Eu estou há 10 anos na indústria de mobiliário e design de interiores. Há 10 anos que trabalho nesta indústria de diversas formas. Eu comecei a trabalhar numa marca de mobiliário de luxo portuguesa há 10 anos atrás. Entretanto, saí, fiz um ano e pouco de consultoria a outras marcas e depois abri o meu estudo de design de interiores. Então, há 10 anos que eu estou dentro desta indústria a trabalhar. E a Curious surgiu no ano passado, 2024, ah, através de eu perceber realmente a necessidade que o meu mercado, que a minha indústria tinha, e que, apesar de haverem marketplaces e tudo mais, nenhum deles de facto resolvia o grande problema que a indústria tem, os três grandes problemas, digamos assim, que a minha indústria tem. E a Curious, as pessoas quando entram em curious.com veem uma loja online de mobiliário de muito bom gosto, mas nós somos muito mais do que isso. Nós somos uma plataforma que faz realmente essa curadoria global de mobiliário vintage, nós de autor. E o que nós fazemos é, para além dessa curadoria, dar um suporte através de inteligência artificial, que não é só uma palavra catchy para chamarmos a atenção. De facto, nós utilizamos inteligência artificial para nos ajudar na curadoria e verificação da qualidade do produto e também para otimizar o processo logístico de entrega das peças, porque nós sabemos que com moda é muito fácil, porque as peças são pequeninas, são leves, mas com mobiliário, peças grandes, pesadas, é muito difícil conseguir transportar uma peça de uma cidade para outra, que dirá dizer atravessar um oceano, como nós fazemos hoje em dia. Então nós assumimos essa responsabilidade e temos construído a Curious no último ano e alguns mesinhos, fundamentados nessa premissa de que é possível levar peças vintage e criar a mais projetos, a mais interiores, a mais espaços pelo mundo fora e criar realmente um impacto diferente na indústria de design e interiores. Então, Bárbara, vocês hoje já vendem para fora de Portugal, né? Sim, Você, se eu não me engano, já vendem muito nos Estados Unidos, inclusive, né. E sim, vocês cuidam da logística como um todo, ou seja, da todo o ciclo de vida aí do processo, né. Então vocês têm que ter uma expertise muito mais do que só esse background de design de interiores, e a logística em si é uma coisa mu é um setor totalmente à parte, né, certo, complexo. sim, Como que sim. você lida, né, ou como que você fez para aprender e para conseguir incluir essas etapas todas no na Curious? Enquanto que eu sou mais o lado realmente do cliente e do expertise de como é que o mercado funciona, o branding e esse lado mais marketing da empresa, o Bruno, meu co-founder, também já criou marcas de mobiliário, também nós conhecemos há 10 anos atrás nessa marca e o Bruno tem uma expertise muito grande em logistics e basicamente criação estratégica de operações, do lado operacional. Uh, e o Bruno basicamente tem depositado todo esse conhecimento de mais de uma década que ele tem, de forma a nós conseguimos traduzir isso em uma componente tecnológica e automatizar o processo a 100% sem precisarmos de um Bruno, ou de uma Bárbara ou de qualquer outra pessoa. E essa não é fácil, como o Luís disse, e bem, nós nós exportamos tudo. O nosso modelo de negócio baseia-se em não termos estoque próprio, nós temos estoque que vem diretamente dos nossos dealers, que pagam uma subscrição para vender na nossa plataforma, ou seja, nós temos vários warehouses, vários armazéns espalhados maioritariamente pela Europa Central. Os nossos três países principais são Bélgica, Holanda e Alemanha, mas temos em muitos outros países, Reino Unido, Itália, França, Espanha, e as peças vão desses armazéns diretamente para os clientes. Os nossos clientes estão na Europa, mas também, neste momento, a maioria dos nossos clientes estão nos Estados Unidos, em Nova York e Los Angeles. E, e isto faz com que realmente tenha que haver automatização dos processos logísticos
para diminuir a quantidade de falhas que já existem na nossa indústria. E para além disso, para nós conseguimos também de alguma forma medir que impacto é que nós estamos a ter na indústria, não é? Porque ao invés de utilizarmos transportes aéreos, utilizar mais transportes marítimos, ao invés de utilizarmos um shipping para cada encomenda, fazemos transportes combinados. Portanto, é toda uma estratégia de logistics que é realmente um mundo à parte, mas que nós estamos a desenvolver através de tecnologia e já estamos a utilizar nas nossas operações diárias. Bárbara, você falou um pouco sobre AI, né, a gente tinha conversado sobre isso antes um pouquinho, que é quando se fala de AI, muitas vezes a gente sabe que não é aplicado de uma forma eficiente, é muito mais uma buzzword, um catch, né, como você falou. No lado da Curious, consegue dar um exemplo, assim, de como que a AI é aplicada mais prático, para que fique mais claro de perceber? Sim, eu sei que é muito ingrato, porque hoje em dia basta a pessoa, sei lá, usa o ChatGPT para fazer descrições de produto e já a startup já é AI. Mas não é o nosso caso. Nós, temos realmente um sistema de AI embutido, que foi também um dos investimentos que nós recebemos nesta nossa última ronda foi em InKind e foi realmente em tecnologia, uma empresa que tem inteligência artificial como, a sua premissa, e nós utilizamos realmente a nossa tecnologia proprietária, desenvolvida por nós, para nos ajudar a verificar a qualidade do produto e verificar também se é uma peça original ou se é uma réplica. O que nós fazemos basicamente é alimentar esse sistema com milhares e milhares e milhares de imagens, de keywords, de dados. E lá está, é o que nós ouvimos hoje em dia, tudo é inteligência artificial e leva-nos a pensar que é uma máquina que trabalha por si só, mas não é. É graças à nossa expertise e à quantidade de anos de informação que nós temos que nós conseguimos alimentar o nosso sistema que nós desenvolvemos para que ele cada vez tenha menos falhas e seja mais por dentro, ao ponto de nós um dia podermos amplificar isso para outras plataformas que já existem no mercado. Então, nós usamos esse sistema para fazer essa verificação, se a peça está em bom estado, se o tecido está muito danificado, se precisa ser reestufado, e com isto nós conseguimos implementar um modelo de circularidade muito mais sólido. Uh, Porque só porque a peça está danificada ou a madeira está arriscada não quer dizer que tenha que ser desperdiçada, ela pode Sim. voltar a entrar no ciclo. E nós usamos a AI para isso e usamos também a inteligência artificial para o nosso, que nós chamamos de Smart Logistics System, que é o tal sistema de logistics que nós implementamos, que temos várias transportadoras, não os grandes nomes, DHL, UPS, mas transportadoras mais pequenas, por exemplo, empresas de mudanças, de casa, empresas também de médio tamanho, nós integramos-las no nosso sistema e elas fornecem-nos cotações automáticas, que são muito mais baixas do que aquelas que o mercado de maior porte implementa e permitem-nos também fazer transportes mais conscientes, ou seja, menores distâncias, em vez de vir uma empresa da Polónia para Paris para fazer um transporte de Paris para Lisboa, utilizamos empresas de transportes que estão ali próximas de Paris e que vai diretamente para Lisboa e que se calhar vai aproveitar para fazer outro transporte qualquer. Isto é tudo feito com sistemas de inteligência artificial alimentados por milhares de dados que nós fornecemos ao sistema. E pronto, é isso é aí dessa forma que nós utilizamos a inteligência É. artificial. Então, assim, é um problema real, né, específico da tua indústria, né, que é evitar a falsificação, né, e até o tema da circularidade, né, para evitar desperdício. E falando nisso, né, vocês também falam muito sobre impacto, né, ou seja, uma das coisas que se vende sobre a Curious, além do AI aplicado a essa indústria, que já é uma coisa curiosa, né, desculpa o trocadilho, mas o tema do impacto. Então vocês tiveram um investimento da Impact Shakers, né, e Sim. e você falou um pouquinho da circularidade. O Aonde que entra o impacto mesmo na Curious, e é uma coisa que vocês já pensavam desde o início em fazer um projeto com impacto positivo ou foi algo que aconteceu? A Impact Shakers foi o nosso lead investor, né, e foi também um elemento muito importante para nos ajudar a quase que colocar um selo, naquilo que nós estamos a tentar provar desde o dia zero da Curious, que é sim, nós somos, não olhem para nós apenas como uma plataforma de e-commerce, um marketplace,
porque aí é muito difícil realmente encontrarem a componente impacto, mas olhem para nós como tudo aquilo que nós estamos a tentar alterar, a nossa causa, a nível de alteração da indústria, o impacto que realmente estamos a querer trazer, não só para a nossa indústria, porque isso todas as startups fazem, de uma forma ou de outra, elas querem impactar o mercado onde estão inseridas, mas o impacto que nós temos a nível social, porque estamos a falar de dealers que não têm educação, não sabem quanto é que devem cobrar pelas suas peças e, portanto, há certas plataformas que se aproveitam disso e, portanto, nós temos este nosso papel de educar, de colocar os preços certos, de ajudar os sellers a nível de packaging, a orientá-los, olha, a tua peça vai para o outro lado do mundo, vamos embalar direito, olha, é assim que deves fazer. E também o impacto ambiental. Não há nada mais sustentável do que peças vintage. Não há, nós podemos utilizar materiais sustentáveis, materiais reciclados, mas tudo isso, se nós, quem conhece, quem lê relatórios, quem conhece realmente as métricas, sabe que isso tem também um custo muito elevado ainda e acaba por criar, em algumas vezes, mais desperdício do que propriamente utilizar coisas que já estão disponíveis no nosso planeta. Então, para nós, desde o dia zero, está no nosso core e na nossa identidade. hum, Criar realmente este impacto. Hoje em dia, nós já começamos a alinhavar e a desenhar métricas e um plano real de impacto para os próximos 4 anos da Curious, porque essa às vezes é a dificuldade, porque hoje em dia toda a gente, de novo, com AI, impacto é outra buzzword, né? E de facto é importante nós conseguirmos desenhar o nosso roadmap de impacto, desenharmos as nossas métricas e hoje já temos isso, também muito graças aos nossos investidores, mas sempre esteve lá. Eu acho que a dificuldade que nós tivemos foi em realmente conseguir ter uns 10, 20, 30 minutos do tempo do investidor ou do tempo das pessoas que estão do outro lado, de conseguirmos mostrar além daquilo que está em curious.com, tudo o que está nos bastidores. E no momento que nos deram essa oportunidade, eu acho que ficou muito claro que o impacto realmente está no nosso ADN. E falando do alcance, né, da Curious, Bárbara, internacional e vendendo para os Estados Unidos e para outros países, vocês como é que é a estratégia de vocês de growth, né, de vendas? Ou seja, eu sei que vocês têm uma presença muito boa nas redes sociais e até pela temática, né, dos móveis e de luxo, vintage, tem todo um público voltado para isso, né. Como é que Sim. é? Como é que vocês lidam com essa estratégia de growth? O que vocês fazem? Nós trabalhamos muito com, o Instagram é o nosso canal principal e o Pinterest também, mas o Instagram é o número um. Nós comunicamos muito com a nossa plateia a nível newsletters, a nível de comunicação direta e indireta, mas de facto nós, iniciamos o ano muito com uma estratégia B2C, muito focada em clientes finais. E o mercado está saturado e já existe muita gente que faz isso muito bem. Hum, e nós cada vez mais começamos a receber muitos, muitos, muitos pedidos de contacto, pedidos de preço e até mesmo vendas por parte de profissionais, arquitetos, designers de interiores, até mesmo outras galerias que precisam de comprar inventário. E isso foi crescendo muito este ano, 2025. Nós tivemos um crescimento muito grande de vendas para os Estados Unidos e um crescimento muito grande de vendas para profissionais. A nossa estratégia passa por isso, porque a partir do momento que nós ganhamos esse jogo com os profissionais, eles acabam por ser os nossos, basicamente, os nossos influenciadores, não é? Eles dão a cara por nós, eles dizem que compraram na Curious, eles não tiveram problemas, não tiveram stress com a Uhum. logística, e é isso que tem acontecido. A nossa estratégia de crescimento está muito a passar por profissionais, portanto, nós estamos cada vez mais a migrar o modelo para B2B, ou B2B2C, no final há sempre cliente final. Mas a nível geográfico, a nossa estratégia de crescimento tem passado e vai continuar a passar em 2026 por fazer o sourcing dos produtos na Europa, Europa Central e outros pequenos mercados da Europa e a venda dos produtos também na Europa, mas com mais foco nos Estados Unidos, porque é um mercado que tem apenas 200 anos de história, eles não têm vintage, não têm cultura vintage, no sentido de não desenharam grande coisa dos últimos 100 anos, e, portanto eles importam muito vintage da Europa. Não só, nós vemos isso não só com mobiliário, mas também com bolsas de luxo, relógios vintage, eles importam muito e com mobiliário não é diferente. Nós temos clientes muito interessantes, um deles
é o interior designer do Jeff Bezos, temos clientes que são grandes nomes na indústria e a nossa intenção é continuar a crescer e conquistar cada vez mais a confiança deles com um serviço incrível, assim como são as nossas peças também incríveis. É, interessante. Tem desse aspecto, né, do produto como um todo, inclusive da logística, tem alguma ponta que ainda falta ser resolvida, alguma pendência técnica ou de negócio do seu lado que seja importante para o crescimento? E eu sinto que nós termos mais esta abertura de conseguirmos ser parte do processo de especificação das peças, porque normalmente arquitetos e designers de interiores, eles olham para o vintage como, ok, está disponível, está em stock, eu posso especificar no final do meu projeto quando eu vir que as outras peças estão a demorar muito tempo a produzir. E falta este trabalho quase que de educação, de lhes mostrar, não houve, isto é uma peça rara. Se tu não a consegues agarrar agora, daqui a 2, 3, 4, 5 meses ela pode já não estar disponível. E há esta necessidade de nós quase que educarmos um pouquinho os designers de interiores e os arquitetos a usarem cada vez mais vintage. Cada vez mais nós vemos isso nos Estados Unidos, é um dos requisitos para eles serem publicados numa revista ou num projeto de um grande nome. Eles têm que usar peças vintage, é um requisito, mas na Europa ainda temos essa dificuldade, eles ainda têm um pouco de resistência, usam muitas peças feitas à medida e por isso há esta educação que é necessário ser feita e cada vez mais se vai tornar natural, mas que nós precisamos estar em cima. E diria que a nível de impacto, nós temos cada vez mais procurado parceiros a nível de packaging, de embalagem, porque é um problema para nós. Nós temos todo este percurso super sustentável que nós estamos a construir, mas se a peça for enviada num material que o cliente depois vai deitar ao lixo e vai ficar para lá solta, acaba por destruir o nosso processo. Então, nós já andamos em conversas com alguns parceiros mas eu diria de forma bem humilde que é algo que nós precisamos de continuar a focar e a trabalhar em 2026, é realmente achar um parceiro de packaging que nos ajude a dar esse salto também a nível de impacto. E falando um pouco mais da tua jornada individual como empreendedora, né, eh, você é uma mulher, né, do Porto, enfim, que desafios que você tem que você já enfrentou ou que você espera enfrentar como founder mulher, apesar de ser dentro desse universo do mobiliário, não deixa de ser uma startup tecnológica, que é um universo muito masculino, né, a gente sabe, infelizmente. E qual é a tua visão sobre esses desafios e como que você lida com isso? Eu acho que há muitas camadas, né? Porque eu sou mulher, eu sou afrodescendente, meu pai é angolano, eu cresci no Porto, estudei no Porto, e não venho de uma família com grandes capacidades financeiras, pelo contrário, eu estudei numa das piores escolas do país, a escola no bairro do Cerco, do Porto, e, e mesmo assim, tanto eu como o meu irmão tivemos uma educação em casa que nos dava este boost de corrermos atrás, de aprendermos, de estarmos, sermos curiosos. Muito desporto, muitas atividades. E eu nunca senti, sendo honesta, que haveriam barreiras para aquilo que eu quisesse ser ou fazer enquanto mulher ou enquanto mulher negra. Eu nunca senti isso porque em casa sempre nos deram esse suporte. No entanto, eu confesso que quando saí da escola e quis ir para uma universidade, tive que pagar as propinas, então tinha que ter muitos trabalhos, muitos part-times para fazer isso, porque minha mãe não conseguia, era mãe solteira. E quando comecei a trabalhar e comecei a perceber, ok, eu preciso de uma oportunidade, eu só preciso de uma oportunidade. E quando essas oportunidades começaram a surgir, nós realmente percebemos, e entramos na indústria, entramos em mercados e percebemos que não há tanta essa visibilidade para as mulheres. Ou há, mas é sempre escondido num manto de vamos ver o que é que ela consegue fazer, não há uma crença. E, portanto, para mim, enquanto mulher, eu digo que o meu papel não é tentar provar nada a ninguém que consigo, que não consigo, porque eu não tenho nenhuma dúvida de que consigo, tanto eu como todas as mulheres que trabalham na minha startup e os homens também. Isto não é uma competição, eu não vejo como uma competição para ver quem é melhor, se é homens ou mulheres, até porque quem me provou isso foram os tantos homens que trabalham comigo, tantos homens que investiram na minha startup, tantos homens que investiram em mim nos últimos anos, mesmo quando eu não tinha a Curious, e eu cometi muitos erros no passado, noutras empresas em que trabalhei, no meu estudo de design de interiores, eu cometi muitos erros. Alguns deu tempo de corrigir, outros não deu, outros eu aprendi, outros pedi desculpa, outros não pedi. Mas hoje com a Curious eu posso dizer que também já cometi muitos erros, ainda vou cometer mais,
mas que há esta confiança, há esta certeza de que, apesar disto não ser uma competição e apesar de eu não estar em busca de visibilidade enquanto mulher, porque para mim não há absolutamente nenhuma diferença entre mulher e homem, nós temos exatamente as mesmas capacidades. Apesar de eu ter essa consciência, eu sinto que ainda falta mais oportunidades. Mais oportunidades de nós conseguirmos trabalhar, nós conseguimos simplesmente trabalhar. Não precisamos de ser mais valorizadas, não precisamos de ser mais olhadas, precisamos que nos deem a oportunidade de trabalharmos. Porque quando dão a oportunidade a uma mulher de pôr mãos à obra, eu acho que fica claro aquilo que nós somos capazes de fazer. Eu tô a perguntar porque, assim, além da Bárbara ter uma responsabilidade como empreendedora, né, natural, eu sinto lhe dizer, mas você também tem uma responsabilidade É com outras verdade. mulheres, né, que elas é natural que elas vão olhar para a Bárbara como uma referência, que elas estão começando nessa jornada, elas vão sempre olhar outras mulheres que passaram por aquilo. Elas podem ter homens como referência, é natural, mas quanto mais mulheres como referência ou qualquer outra minoria, outro gênero, outra raça, não importa, vai servir de exemplo para aquela pessoa ter alguém de igual para igual, que ela consiga se espelhar, assim, Isso é isso verdade, isso é verdade. é Aliás, a nossa primeira angel investor foi uma mulher, e foi só aí que foi a primeira vez que eu fiz fundraising na minha vida, eu nunca tinha feito isto e eu comecei a perceber, tipo, há um problema aqui realmente. Eu não o sinto porque nunca foquei os meus olhos nisso, mas há aqui qualquer coisa errada no sistema. E sim, eu concordo com essa questão e às vezes até sinto assim uma espécie de um peso, uma pressão, não é? Porque nós fazemos as coisas de forma tão natural que não nos percebemos que às vezes estamos a passar um exemplo, uma mensagem, mas sim. eu tenho conhecido mulheres founders tão incríveis, mas tão incríveis, com histórias gigantes, com startups gigantes, que isso me leva a pensar: caramba, nós somos poucas ainda, principalmente em Portugal, eu diria, e digo isto porque a Angels Way foram os primeiros investidores portugueses a investir em nós. Nós não tivemos nenhum investidor português a querer sequer ouvir-nos um pitch nosso, portanto, eu digo isto porque acho que em Portugal ainda há muito esta questão machista que continua presente, de forma muito discreta, mas está aí. No entanto, eu acho que nós somos tão boas quando nos dão oportunidades que para mim é muito aquela noção de só precisamos de uma oportunidade, não há aqui um grande tabu por trás, é só uma oportunidade. Mas sim, eu concordo que é uma responsabilidade Eu acho grande. que assim, você falou tudo, né, concordo 100%. Eu acho que quem do nosso lado, quem tá, eh, do teu lado, te ajuda ou investe, eu acho que o nosso papel também é dar muita visibilidade, né. Quanto mais visibilidade vocês tiverem, mais motivação vai trazer para outras pessoas tentarem seguir o mesmo caminho. É quase Verdade. que uma referência das coisas que dão certo ou que pode dar certo, né. É fundamental ter esse espaço para aparecer, não só ter oportunidade, mas ter o espaço para mostrar e divulgar o que tem sido feito também, É sabe. Acho que é muito verdade. importante. Bárbara, obrigado, Obrigada eh, eu, Luís. obrigado pelo seu tempinho aqui, tá. Falei muito. Foi ótimo, obrigado, desejo muita boa sorte, sucesso, como Muito sempre, tá obrigada, bom? Luís. Obrigada Obrigado. por tudo. Obrigada.